Olá! Temos muito tempo que não nos falamos. Espero que todos estejam bem. E aí, tem uma história bem interessante, bem conhecida de todos nós, que vai ser contada no nosso canal Rita Falcão, Contando e Encantando. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, acione o sininho e se gostou da história e das histórias, também dê o seu like. Conta uma história pra mim, conta uma história pra mim, uma história que tenha começo, meio e fim. Conta sem demora pra botar pra fora, tintim por tintim. Essa história fala de uma menina muito linda e é um conto clássico, um conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Alice. Nós hoje vamos ouvir o primeiro capítulo e depois teremos outras histórias para contar. Vamos lá? Alice estava começando a ficar cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada melhor para fazer. Uma ou duas vezes espiava o livro que sua irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E qual a utilidade de um livro, pensou Alice, sem figuras ou diálogos? Então, começou a pensar consigo mesma. O melhor que podia, pois o dia estava quente e a deixava muito sonolenta e estúpida. Se valeria a pena levantar e colher margaridas para ter o prazer de fazer uma guirlanda, quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou perto dela. Não havia nada de extraordinário nisso. Alice também não achou tão fora do comum ouvir o coelho dizer para si mesma: "Oh céus, estou muito atrasado." Quando pensou nisso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia bastante natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, olhou para ele e depois se apressou, Alice pôs-se de pé, pois lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago de que ela nunca vira antes um coelho com um colete, muito menos com um relógio, para tirar dele, e cheia de curiosidade correu pelo campo atrás dele, chegando bem a tempo de vê-lo saltar dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. No mesmo instante, lá se foi Alice atrás dele, sem pensar uma vez sequer como ela sairia dali. A toca do coelho estava diretamente num túnel. E então aprofundava-se tão repentinamente que Alice não teve tempo para pensar em parar, antes de se ver caindo no que parecia ser bastante profundo. Ou aquilo era muito fundo, ou ela caía muito devagar, pois teve tempo de sobra à medida que ia descendo para olhar ao seu redor e imaginar o que aconteceria a seguir. Primeiro, ela tentou olhar para baixo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Depois olhou para os lados do poço e notou que estavam cheios de armários e prateleiras. Aqui e ali havia mapas, fotos penduradas. Ao cair, ela apanhou um pote de uma das prateleiras no qual estava escrito geleia de laranja. Mas, para sua grande decepção, estava vazio. Ela não jogou o pote fora por medo de machucar alguém lá embaixo. Então conseguiu colocá-lo em uma das prateleiras enquanto caía. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda dessas, nem vou achar grande coisa se rolar das escadas. Todos lá em casa vão me achar muito corajosa, porque não falarei nada, mesmo que eu caia de cima da casa. O que provavelmente era verdade. Descendo, descendo, descendo. Essa queda nunca chegaria ao fim?
Adoraria saber o quanto já caí até agora. Ela disse em voz alta. Devo estar chegando em algum lugar perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seriam 6.000 quilômetros abaixo. Eu acho. Alice havia aprendido várias coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade muito boa para demonstrar seu conhecimento, pois não havia ninguém para ouvi-la, ainda assim, era uma boa prática repetir. Sim, essa é a distância certa. Mas então, que longitude ou latitude deve estar? Alice não tinha ideia do que era longitude ou latitude, mas ela achou que eram excelentes palavras para se dizer. Logo ela começou novamente. Gostaria de saber se cairei através da terra. Será engraçado aparecer entre as pessoas que caminham com suas pernas para baixo. Mas terei que perguntar a eles qual é o nome do país. Por favor, senhora, estou na Nova Zelândia ou na Austrália? E tentou fazer uma reverência enquanto falava. Uma reverência elegante. Enquanto você está caindo no ar, você acha que conseguiria? E que garotinha ignorante vão pensar que sou por eu perguntar? Não, nunca é bom perguntar. Talvez eu veja escrito em algum lugar. Para baixo, para baixo, para baixo. Não havia mais nada a fazer. Então Alice começou a falar novamente. Diná sentirá muito a minha falta esta noite. Eu acho. Diná era gatinha. Espero que eles lembrem do pires de leite na hora do chá. Oh, querida Diná, gostaria que você estivesse aqui. Receio que não haja camundongos no ar. Mas você poderia pegar um morcego que se parece muito com um camundongo, só que com asas. Sabe, minha querida, mas será que os gatos comem morcegos? Eu me pergunto. E aqui Alice começou a ficar um pouco sonolenta e continuou dizendo para si mesma, divagando. Gatos comem morcegos e às vezes morcegos comem gatos. Como ela não conseguia responder a nenhuma das perguntas, não importava muito de que maneira ela as colocava. Alice sentiu que estava cochilando e acabara de começar a sonhar que estava andando de mãos dadas com Diná e falava com ela bem seriamente. Então, Diná, minha querida, diga-me a verdade, você já comeu morcego? Quando subitamente, bup, bup, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. E a queda acabou. Alice não estava nem um pouco machucada e ficou imediatamente de pé. Olhou para cima, mas estava tudo escuro sobre sua cabeça. Diante dela havia outra longa passagem. E o coelho branco ainda estava à vista, descendo apressadamente. Não havia tempo a perder. Lá se foi Alice como o vento, bem a tempo de ouvi-lo dizer, quando virava a esquina. Minhas orelhas, meus bigodes, como está ficando tarde? Alice virou a esquina logo atrás dele e se viu imediatamente num aposento comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por toda a volta, mas todas estavam trancadas. E depois que Alice já havia percorrido e testado todas elas, caminhou com tristeza para o centro, pensando em como sairia novamente. De repente, encontrou uma pequena mesa de 3 pés, toda feita de vidro maciço. Não havia nada sobre ela, apenas uma minúscula chave dourada. E a primeira ideia que ocorreu foi que ela poderia pertencer a uma das portas do salão. Mas, por infelicidade, ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave muito pequena, mas de qualquer maneira não abriria nenhuma delas. Entretanto, dando uma segunda volta, encontrou uma cortina baixa que não havia notado, atrás da qual havia uma porta de aproximadamente uns 40 centímetros. A menina experimentou a chave dourada e serviu. E agora, vamos esperar o que vai acontecer na outra parte desta história. As aventuras de Alice no País das Maravilhas.